Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos neste canal. Nossa, estou tão animado, estou tão feliz de estar aqui junto com vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui nos acompanhando. Fico muito feliz e muito satisfeito por saber que vocês estão aí, ouvindo isso, ouvindo, acompanhando, fazendo suas tarefas, realizando aquilo que vocês se comprometeram a realizar. Isso mesmo, vocês se comprometeram a realizar a vida de vocês. Então, faça valer a pena. Vivam, estudam. E detalhe, não só viver e de estudar, mas também distrai a mente de vocês sempre que possível. Mas dê apenas um pouquinho de cada vez. A distração em exagero acaba tirando o foco. E vocês são estudantes. Estudantes precisam ter foco. Então, vem comigo. Vamos continuar esse trabalho que tem sido feito de uma forma esplêndida, porque vocês estão aí, e vamos acompanhar essa aula de filosofia. Muito bem, lembraram isso. Eu fico muito satisfeito em ouvir vocês dizendo filosofia. Mas para que serve a filosofia? Ainda tem essa pergunta dentro da sua cabeça? É natural. Não se preocupe, essa pergunta ela é carregada por muitos iguais a vocês. Até aqueles que nem mais estão nas salas de aula. Por quê? Explicar o que é filosofia não é algo tão simples que caberia numa linha como um conceito. Explicar o que é filosofia é nada mais, nada menos do que levar as pessoas para uma viagem para o seu mundo interior, uma viagem para aquilo que vai fazer de vocês alguém ou ajudar alguém a ser melhor. Professor, filosofia vai me ajudar a ser melhor? É claro, porque ela vai fazer você pensar, ela vai auxiliar você a ter pensamentos mais lúcidos, vai auxiliar cada um de vocês a raciocinarem. E o raciocínio é uma dádiva divina, aquilo que todos nós recebemos de Deus gratuitamente. Não precisamos pagar para raciocinar. E isso é bom, porque se eu não preciso pagar, eu posso utilizar de forma livre. Então, vamos ser livres. Vem comigo, vamos experimentar essa liberdade. Mas antes de experimentar essa liberdade, pega o caderno. Isso, muito bem. Pega o caderno. Já estava com o caderno aí do lado. Entendi, já está no hábito. Exatamente. No estudante, ferramenta de trabalho. O estudante é um trabalhador. Então, são ferramentas de trabalho, cadernos, canetas, lápis, borrachas, réguas, dependendo do que você vai precisar para usar. Agora que já está tudinho aí, já colocaram a data de hoje? Muito bem. Se colocou a data de hoje, palmas para vocês. Se não colocou, coloque agora, porque essa data tem que ficar marcada, registrada. E hoje você está tendo aula de filosofia. Não apenas uma aula de filosofia. É a aula de filosofia do professor. Está aqui o nome. Isso aí. Para não confundir com nenhum outro. Até porque todos nós somos únicos. Professor, você está dizendo que o senhor é único? É claro que eu sou único. Você também é único. Você também é única. Todos nós somos únicos. Mas esse fato de nós sermos únicos não nos dá o direito de sermos individualistas. É uma confusão, uma coisa que acaba acontecendo no mental de muita gente. As pessoas acham que serem únicas dá a ela o direito de serem individualistas. Mas não. Porque quando eu digo que eu sou único, significa que eu sou parte de um todo. E se eu sou parte de um todo, todos nós reunidos, cada um com a sua unicidade, vai formar aquilo que todos devem buscar, sermos uno. E quando todos nós alcançarmos o ser uno, nos aproximamos daquele que muitos chamam de Deus, ou de divindades, ou da plenitude do ser. Então vamos buscar a nossa plenitude, vamos buscar sermos unos, a partir daquilo que vocês aprendem e eu também. Estamos todos aprendendo continuamente. Esse momento agora é um momento de aprendizado. Estamos ainda nesse processo de aprendizado. Não
acreditem para aqueles que dizem, eu já sei tudo dessa ferramenta. Não, essa pessoa está apenas equivocada, porque nós ainda temos muito que aprender. Lembrando que é uma tecnologia que nós já conhecíamos, mas não utilizávamos. Então, ainda há muita coisa para se descobrir. E enquanto a gente não descobre toda essa grande quantidade de informações que está à nossa disposição, vem comigo. Vamos iniciar esta aula de filosofia. E eu já começo mostrando para vocês que joguem os dados. Exatamente. Joguem os dados, porque esta aula está começando. Mas, professor, que enigmático. Você coloca uma imagem que tem um homem com uma mão e esta mão ele está jogando os dados. O que o senhor quis dizer com isso? Primeiro, antes de falar, garrafinha d'água na mão. Vamos molhar a garganta. Sempre lembrando, água é vida. E se água é vida, ela precisa ser consumida para nos hidratar e nos tornarmos melhores. Fisicamente falando, é óbvio. Mas, voltando aqui. Quando alguém pega dados e joga, o que esse alguém está esperando? Digam para mim. Muito bem, quem disse aí. Quando alguém joga os dados, ele está esperando que caia de uma determinada maneira que lhe dê algum tipo de ganho. Né? Jogar os dados é uma expressão muito utilizada em cassinos. Né? Joguem os dados. Por quê? Porque ali a pessoa está apostando. Ela está utilizando os recursos que ela tem de dinheiro, recursos financeiros, em troca de uma informação que ela tem na cabeça, que é o aleatório. Pode ou não pode chegar àquilo que ela espera. E, de repente, ela pode lucrar ou sair com grande prejuízo. É claro que, pelas experiências que nós temos, já vimos que muitos que jogam os dados em cassinos perdem. Por quê? Esses dados, como muitos já disseram em vários estudos, os dados de cassino são dados que já têm ali algumas informações pré-estabelecidas que levam a vitórias de alguns e derrotas de muitos. Agora, será que jogar os dados significa apenas isso? Uma espécie de jogo? Uma espécie de loteria? Uma espécie de aposta? Ou será que os caramba! Será que, desculpem, mas será que os dados sendo jogados também não tem a ver com vamos ver no que vai dar? E vocês estão nesse momento jogando os dados, vamos ver no que vai dar? Esperando de que alguma coisa aconteça? Mesmo que não seja uma loteria, mesmo que não seja uma aposta financeira, seja uma aposta sobre o que será que vai acontecer? Já jogaram seus dados? Já pegaram os dados na mão, sacudiram ele e jogaram? Para esperar o que vai acontecer? Já jogaram uma palavra ao vento? Já colocaram à disposição de alguém ou de outros alguém uma ideia só para ver no que ia acontecer? Já meteu o dedo na ferida de alguém só para ver ela reagir? Você já espalhou uma notícia falsa? Tudo isso que eu estou dizendo para vocês são formas e formas de se jogar os dados. Então, essa aula de hoje começa agora. Lá na Grécia Antiga. Isso mesmo. Os dados já foram jogados há muitos séculos atrás. Então, muitos filósofos, cientistas, já fizeram esse tipo de experiência. Muitos filósofos e cientistas já colocaram palavras ao vento, já colocaram ideias na mente das pessoas, já espalharam conflitos através de suas ideias. Às vezes propositalmente, às vezes não. Muitos, ao longo da história, já falaram coisas que não tinham certeza. Ou seja, levantaram um falso, apresentaram uma ideia que era falsa, mas por trás de todo movimento, de todo dado que é jogado, pensem,
todo o dado que é jogado. Dado hoje, a gente pode chamar de informação. Por trás de toda a informação que é apresentada, existe uma coerência mínima, que é o resultado do raciocínio daquele que o apresentou. Mesmo que a coerência mínima não traga para você benefícios, e sim prejuízos. Mas você só vai ter condições de interpretar se você está trazendo para dentro da sua mente, para a sua vida cotidiana, prejuízos, se você raciocinar. Se você tiver alguma ideia do que se está tratando, daquilo que está sendo feito. E aí, nesse ponto, que eu trago vocês numa viagem no tempo. Vamos viajar nesse tempo. Vamos lá, para a página 312 do livro, para ver o trecho, para ler o trecho que eu trouxe para vocês, para que comece a esclarecer um pouco sobre que informações ao longo do tempo foram sendo apresentadas que fizeram com que qualquer um de nós pudesse, em algum momento, interpretar a realidade de uma maneira distinta. Vamos lá, vem comigo. Então, lá na página 312 do livro Filosofando, diz assim: quando a Grécia foi conquistada pelos macedônios, em 338 anos antes de Cristo, teve início um processo de interação cultural denominado helenismo. Ao expandir as fronteiras do império, Alexandre Magno levou a cultura grega para pontos distantes, ao mesmo tempo que possibilitou as influências orientais no Ocidente. É bem possível, muitos de vocês já devem ter ouvido falar no grande guerreiro chamado Alexandre o Grande. É uma redundância, né? Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, foi um conquistador. Um conquistador que expandiu todas as suas conquistas para territórios cada vez mais distantes. E é um conquistador grego. Conquistador grego. E expandiu a limites que nem ele mesmo sabia que era possível. Só que, no decorrer da expansão dos seus limites, muita coisa foi destruída. Até que ele chega às margens do rio Nilo, lá no Egito. Já ouviram falar em Egito? Sim, é claro que já ouviram falar em Egito. Aquele mesmo, os das pirâmides. Exatamente. E é lá que Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, vai criar uma cidade, uma grande cidade. Uma cidade que vai ser chamada por um nome que talvez vocês já conheçam. Qual é o nome? Calmem. Esse nome vai fazer toda a diferença para vocês. Porque quando vocês ligarem o nome dessa cidade, vai sempre lembrar de Alexandre o Grande. Sabe por quê? O nome dessa cidade é Alexandria. Isso mesmo, vem de Alexandre. A cidade de Alexandre. E nesse momento, Alexandria vai se tornar uma grande cidade, uma cidade que vai ter muito conhecimento produzido e vai expandir muito daquilo que se produziu lá para o mundo inteiro, principalmente para essa parte do mundo onde nós habitamos, chamada Ocidente. Ficou claro isso para vocês? Excelente. Agora, eu já estava me esquecendo. Vocês devem ter visto que eu passei rapidinho aqui os slides. Aí eu vi que tinha uma palavra logo atrás desse slide. Mas que palavra é esta, professor? Ah, pensam que eu tinha esquecido? Não, 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 não. Todas as aulas nós vamos ter palavras-chave. Exatamente. Palavras em que vão estar no decorrer da aula que vocês precisam anotar. Então, vocês já estão aí com o caderno, estão com a caneta. Nós vamos para a nossa primeira palavra-chave que vocês precisam anotar. E quando forem realizar as tarefas sobre esta aula, a primeira coisa que vocês vão ter que responder é quais as palavras-chave que apareceram durante a aula. Tem que ser na ordem, não pode ser sorteado. Tem que ser na ordem. Se acertar na ordem, ganha um ponto. Ganha uma bonificação. Tudo bem? Então vem comigo, que a primeira palavra-chave de hoje é o helenismo. Isso mesmo, o helenismo.
Esse mesmo aqui, ó, processo de interação cultural, tal qual ocorreu na Grécia, quando a Grécia conquistou os macedônios no ano de 338 a.C. Helenismo é a nossa primeira palavra-chave. Anotem direitinho e vão ter algumas surpresas em relação a essas palavras-chave hoje, hein? Ah, vocês adoram uma surpresa, eu sei que gostam. Mas vamos lá, vamos prosseguir então. Professor, que imagem é essa? Bem, essa imagem são várias imagens unidas numa só. É como se fosse um desenho do que foi a Alexandria naquele momento. Então eu vou fazer um zoom para que vocês possam acompanhar calmamente, devagar, com paciência, cada detalhe dessa imagem. Essa imagem, depois, se vocês quiserem, foi retirada aqui desse site, ó, www.classehistória.com/bilingue/1ESO/gris/image-spanish.html. Eu posso colocar esse, se vocês preferirem, eu vou colocar lá no YouTube, no canal YouTube, lá na edição do vídeo, esse site. Para quê? Para que se vocês possam visitar a cada informação que está por trás dessa imagem. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Estão vendo aqui, ó, onde tem um mousezinho? Em cada pedaço da imagem tem um mousezinho. Lá no site, esse site que eu sugeri para vocês, de onde eu tirei a imagem, esse site do classeshistoria.com, quando vocês abrirem o site e clicarem em cada mousezinho desse, vai abrir uma informação sobre aquilo que vocês estão ali enxergando na forma de imagem. É um site muito interessante, interativo. Então, eu ofereço esse site para vocês, indico esse site para vocês. É um site que trabalha com a questão da língua. Também ele ensina você outras línguas. E é interessante dialogar com espanhol, com inglês, que seja. Mas ele também tem em português, como vocês podem ver aí, para que vocês possam aprender, junto com outra língua, também a história da Idade Média. Principalmente essa Idade Média que nós estamos tratando aqui, e essa transição entre a filosofia e a ciência. Quando que a ciência surge dentro da vida cotidiana. E ela surge dentro da vida cotidiana a partir da filosofia. Então, antes dos cientistas se considerados físicos, químicos, matemáticos, biólogos, eles eram filósofos. Então, é esse o propósito dessas últimas aulas. Nessa aula, nós vamos continuar fazendo isso, para que vocês possam tirar essa ideia da cabeça de que filosofia e ciência não se entendem. Muito pelo contrário, elas se complementam. Não existe ciência sem filosofia. E não existe filosofia que não sirva de suporte para qualquer tipo de ciência. Até porque é na filosofia que nós desenvolvemos nossa capacidade de raciocinar, de refletirmos sobre a realidade ao nosso redor. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo mapa, para vocês. Claro que não é uma aula de geografia, nem esperem que eu dê uma aula de geografia aqui. Aqui a gente está apenas pensando filosoficamente sobre as questões que estavam associadas a esse novo momento da história do mundo, onde os cientistas começam a emergir no meio da filosofia e apresentando suas ideias, que são frutos de vários raciocínios e observações a respeito da natureza ao redor deles. Mas vamos lá para a gente conhecer um pouquinho da história rapidamente. Então, estou trazendo para vocês aqui um mapa do Mar Mediterrâneo, como vocês podem ver aqui, Mar Mediterrâneo, e é um mapa onde nós temos aqui alguns continentes que foram dominados por gregos. Esse mapa está associado ao que nós chamamos de Grécia Antiga. Tá? Então, está aqui o mapinha. Dentro desse mapinha aqui, onde nós estamos vendo, podemos ver aqui Esparta, podemos ver aqui a Macedônia, podemos ver uma península, a Ásia Menor, Império Persa, Mileto, vários pedacinhos. Temos aqui de continente, de ilhas, né? Temos aqui Atenas, e nós agora vamos entrar, como se fizéssemos um zoom
e entrássemos nesse território. E esse território, onde nós vamos mergulhar agora, vamos ver, conhecer o nosso Alexandre Magno. Aqui está o Alexandre Magno, um guerreiro, em seu cavalo, chegando nesses territórios todos aqui e dominando esse território. Quando Alexandre Magno chega nesse território, é claro que lá ele vai encontrar uma cultura desses povos. Qual era a cultura que havia aqui nesse território? Cultura egípcia. Então pensem comigo. Se eu sou um conquistador, é natural, como aconteceu aqui no Brasil, os conquistadores vieram e acabaram numa luta que durou muitos anos, modificando-se, mas também modificando a cultura dos povos que aqui estavam. E nós sabemos muito bem que esses povos eram os indígenas. Então, quando se chega num território novo, a primeira coisa que se faz é querer substituir a cultura daquele povo pela cultura do conquistador. Alexandre Magno fez uma coisa diferente. E daí a inteligência deste guerreiro ou deste comandante. Ele, ao invés de estabelecer que a cultura grega fosse ser a supremacia ali naquele território egípcio, ele, muito pelo contrário, ele fez uma adaptação da cultura grega da cultura egípcia. Então, ele, para ter uma maior aceitação daquela população que já habitava ali, ele fez uma flexibilização cultural no conquistador e não no conquistado. Interessante isso, né? Então, é uma visão de conquista diferente. Eu não quero que você deixe de seguir o seu clube de futebol, de seguir sua religião, de torcer por esse ou por aquele indivíduo, de gostar daquele ou daquele tipo de música. Muito pelo contrário. Eu quero saber como é que é esse tipo de música, eu quero saber como é que é esse clube de futebol, como é que é essa religião. Eu quero saber um pouco mais sobre você e vou adotar também esse time de futebol, vou adotar essa religião, vou adotar esse comportamento, essa conduta que é toda oriunda da sua cultura. Interessante. Havia também, além da cultura, era necessário que existisse o quê? A arte. Por quê? E não só de guerras, conquistas, as populações acabam sucumbindo. Precisa de ter algum tipo de entretenimento que faça essas pessoas entrarem num outro mundo, pensarem a sua realidade de uma outra maneira. E Alexandre Magno, uma das coisas que mais se difundiu nessa localidade foi o teatro grego. Também se desenvolveu uma economia. Uma das grandes conquistas para a realidade daquela época é que era uma realidade feudal. Vejam, Alexandre Magno estabeleceu em Alexandria um novo tipo de negociação. Não mais simplesmente estimulava as trocas de mercadorias como o sistema feudal. Ele desenvolveu formas novas de se estabelecer as negociações. Ele criou moedas. E isso fez com que o comércio, o desenvolvimento tecnológico daquela época, naquele local, fosse um gigante. Ele facilitou a troca, algo inovador para aquele momento, ainda mais naquela localidade que ainda era muito, muito ainda feudal. E isso fez com que a economia grega, que era toda baseada em agricultura e artesanato, pudesse ter também um comércio. Isso ficou marcado pela essa estrutura de sociedades que o Alexandre tinha na cabeça. Então, ele estimulou os mercados, como vocês podem ver aqui. Ele ofereceu possibilidade de existir um mercado. Com isso, é natural as sociedades daquela localidade, aquela sociedade de Alexandria, ter se desenvolvido. Então, muitas técnicas surgiram.
E essas técnicas foram sendo desenvolvidas através dos estudos. Estudos já, a princípio, filosóficos, mas que foram ganhando corpo cada vez mais científicos. Um desses estudos está ligado à navegação, é claro. E aí existe, ainda até hoje, muito mistério a respeito desse farol que vocês estão vendo aqui, ó, que foi fundado por Alexandre, no norte do Egito. Esse farol, ele afundou. Afundou graças a muitas especulações, pode ter sido um terremoto ou um maremoto, mas o fato é que ele afundou. E ainda existe muita investigação arqueológica para saber aonde que esse farol estava, para poderem conhecer um pouco mais dessa história. É um farol gigante e com muita... A altura dele era tão grande que hoje se pergunta como que se fez esse farol. Então, encontrar vestígios desse farol vai ajudar os cientistas terem uma ideia de como que era a cidade de Alexandria. Detalhe, a Alexandria também afundou. Como assim, professor? Hoje a Alexandria existe, ela foi reconstruída, mas ela também afundou na mesma época desse farol. Então, há muita especulação que houve um terremoto e ela foi toda para o fundo do mar, ou houve um maremoto desses que ainda hoje existem e cobriu toda a cidade, e milhares de pessoas, mas milhares de pessoas morreram nesses cataclismos que existiram naquela época. Isso lá ainda antes de Cristo, só para vocês terem uma ideia. Então, essa é a imagem que eu deixei aqui para vocês. Ainda tem aqui a religião que eu não comentei, né? Porque era uma religião, a religião grega era politeísta, acreditavam nos deuses. E é claro que os egípcios também acreditavam nos deuses, então houve todo um agrupamento entre as culturas egípcias e cultura grega para poder permitir que todos pudessem conviver e coabitar no mesmo território sem conflitos. Há muitos estudos ainda sendo feitos sobre essa época. Eu tenho aqui muita curiosidade, eu não sou um estudioso da Grécia, não sou um estudioso do Egito, mas confesso para vocês que me chama bastante atenção essa civilização, tanto a civilização grega quanto a civilização egípcia, porque os nossos conhecimentos, que são todos eles oriundos dessas civilizações, né, é onde muito daquilo que a gente pensa, muito daquilo que a gente, da forma como a gente desenvolve as nossas técnicas, ainda estão muito atreladas a essa cultura grega e essa cultura egípcia. Agora, é natural, né? Se a gente tem curiosidade, a gente tem que estudar. Então, eu ainda estou estudando e eu espero que quem tiver um interesse também possa mergulhar nos estudos, fazer investigações e, quem sabe, a gente pode, logo, muito em breve, bater um papo a respeito dessas civilizações. Mas o que importa agora é que nós temos, na próxima página, contando um pouco sobre essa herança grega nesse Ocidente nosso. Ocidente é onde nós habitamos hoje. Beleza? Então, vamos lá, ainda na página 312, vamos conhecer mais um pouquinho. Então, com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, isso já depois de Cristo, e a implantação do modo de produção feudal, ou seja, o Alexandre desfez. Aí, quando Roma assume a sua queda, né? A queda do Império Romano não teve mais como evitar. Nessa queda do Império Romano, houve novamente um reestabelecimento do modo de produção feudal. O modo de produção feudal, o que tem mais valor? A terra. E aí a terra passou a ser a moeda de troca de novo. E aí a cultura greco-romana desapareceu, ou seja, lembrando que Alexandre buscava... Alexandre ele morreu jovem, tá? Mas ele buscava uma união dos povos. Por mais que ele tenha matado muita gente nas guerras que ele provocou, mas ele tinha sempre estratégias. As estratégias eram sempre absorver o máximo de cultura. Então, quanto mais eu conheço sobre a cultura do outro, melhor eu me relaciono com ele, e aí a dominação é por outro aspecto, não é dominação por força, é uma dominação pelo intelecto, pela capacidade de dialogar e de argumentar. Nada mais filosófico, não concorda comigo? Nada mais filosófico. Então, a herança cultural grega foi preservada nos mosteiros pelos monges.
únicos letrados em um mundo onde a maioria não sabia ler. Então, a gente está falando de uma época em que os excluídos socialmente eram muitos. Escravos excluídos socialmente, crianças, mulheres, todos excluídos socialmente. Homens, dependendo de quem era, se tinha posses, se era de uma família nobre ou não, esses sim poderiam ser letrados, esses sim poderiam ter direitos de tomar certas decisões políticas. E aí, no caso da herança grega, essa herança que nós ainda carregamos hoje, ela foi preservada por esses monges. Esses monges que, naquela época, eram os únicos que sabiam ler. Então, à medida que as obras de Platão, na página 313, de Platão e bem depois as de Aristóteles eram traduzidas, preservava-se a concepção de ciência greco-latina. E aí foram resgatar. Muito natural, né? Depois que tudo isso, Cristo veio, deixou seu legado, aí a igreja se reergue, muito se modifica nas sociedades. Aí é natural voltar lá atrás, naquela época, antes de Cristo, para buscar o que esses filósofos falavam. E o Aristóteles foi um desses que foi resgatado. Entretanto, como o saber subordinava-se a critérios religiosos, diversos teólogos adaptaram o pensamento antigo à fé cristã. Mas pensem, Aristóteles é um filósofo que tem, dentre tantos documentos, tantos livros escritos, ele tem um perfil, tem um trabalho desenhado muito voltado para a ética. Então, imaginem, não é nada mais ético do ponto de vista doutrinário do que a fé cristã, essa fé que a gente conhece. Não vou mergulhar muito nesse assunto, mas só para vocês pensarem. Naquela época, ainda com poucos séculos de Cristo já ter passado pela Terra, ainda havia muita discussão e muitos debates sobre a existência, sobre o que seria de nós, para onde nós viríamos, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Então, os filósofos sempre foram esses homens e também mulheres que refletiam, raciocinavam e questionavam sobre vários aspectos sobre a existência humana, sobre a existência do planeta, sobre a existência do universo. Claro que quando você leva isso para dentro de uma religião, a religião também vai ter suas explicações, que também são filosóficas. Só que são filosóficas doutrinárias, é uma filosofia doutrinária. Quando não se sabe alguma coisa, é o que nós fazemos hoje, quando eu não sei alguma coisa. Eu vou lá no Google e procuro. E o que eu encontro no Google? Muita informação. Naquela época, início ainda dos séculos, não se tinha Google, mas se tinha os filósofos. Entenderam? Não tinha um Google para eu pesquisar. Vou pesquisar aqui para saber um pouco mais sobre isso que eu estou vendo, sobre isso que eu estou ouvindo, sobre isso que eu estou sentindo, sobre isso que eu já ouvi dizer. Não tinha um Google. Então, eu vou fazer o quê? Vou ver o que filósofo X ou Y falava sobre esse assunto. O que o filósofo A fala sobre isso, o que o filósofo B fala sobre isso, que eu posso ver. Ah, tá. Então, a partir daqui, eu começo a interpretar melhor aquilo que eu tenho nas mãos. E foi onde os teólogos, que eram estudantes, né, estudiosos sobre religião, sobre Deus, sobre a existência de Deus, que frequentavam e eram responsáveis pelas religiões da época, iniciaram a trazer à tona os pensamentos antigos desses filósofos para fazer uma comparação com aquilo que eles estavam agora sendo os responsáveis por difundir, que era a fé cristã. E aí eu trago para vocês um teólogo, mas também muito importante representante da igreja, que é o bispo de Hipona. O bispo de Hipona, conhecido eu ia falar vulgarmente, mas não é vulgarmente, né? Mas conhecido de uma forma respeitosa como Santo Agostinho. O Santo Agostinho, ele viveu nessa Idade Média, nesse tempo, e ele era um padre, um bispo. E ele costumava destacar como
sua referência filosófica, ele usava o Platão, um filósofo. Isso mesmo. Na época antes de Cristo. Lembra do Google que eu falei? Então ele ia ler, ele lia os escritos de Platão. E ao ler os escritos de Platão, ele unia isso que ele aprendia com aquilo que ele agora estava sendo responsável por difundir. Um estudioso sobre filosofia, mas, ao mesmo tempo, um bispo de uma igreja. E isso não aconteceu só com ele, isso aconteceu também com Tomás de Aquino. E, no caso, buscava em Aristóteles inspiração. Então, enquanto o Santo Agostinho, ou bispo de Hipona, ou Agostinho de Hipona, lá em 354 a 430 depois de Cristo, buscava em Platão a inspiração para suas ideias do ponto de vista religioso, o Tomás de Aquino fazia já o oposto. Fazia diferente. Ele buscava em Aristóteles, que também era lá da época de Platão. Ficou claro isso? Então, eu deixei aqui a imagem, né, do Santo Agostinho. Está aqui numa pintura, ele com a sua veste, né, religiosa, e aqui, aparentemente, escrevendo, anotando alguma coisa. É como se vocês agora, que estão com um caderno aí, anotando as partes dessa aula que está trazendo para vocês alguma dúvida. Em falar em dúvida, coloque aí no comentário. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode botar no comentário do YouTube, não tem problema. Eu respondo ao comentário de vocês, porque é esse diálogo, esse bate-papo que a gente tem todas as semanas, é que enriquece não apenas vocês, mas a mim também. Então, quanto mais vocês me questionam, mais eu tenho estímulo para poder continuar estudando. Não que eu não me estimule sem vocês perguntarem, é claro que eu me estimulo, até porque eu tenho que estar preparado. Então, estejam preparados. Se autoestimulem, estudem, façam as perguntas e troquem as suas perguntas comigo, que eu vou fazer outras perguntas com vocês. E assim a gente cresce junto. Combinado? Ótimo. Então, o próximo. Opa! Apareceu a nossa segunda palavra-chave. A nossa segunda palavra-chave é patrística. Nossa, professor, que nome estranho. É a patrística aqui, ó. A patrística com Agostinho de Hipona, que é um dos períodos importantes da Idade Média, onde o Agostinho de Hipona estava envolvido. E qual foi a outra, professor? A outra foi o helenismo. Primeira palavra-chave, helenismo. Segunda palavra-chave, patrística. Anotaram? Então, vamos prosseguir. Na página 313, inicia-se um tópico chamado Alquimistas, o prelúdio da química. Professor, tá de brincadeira. Você vai falar de alquimista, esse negócio de transformar chumbo em ouro? E o senhor acredita nisso? Isso não existe, professor. Se isso existisse, estava todo mundo rico. Calma. Não estamos discutindo aqui esse alquimista místico. Lembre, a gente está aqui discutindo a transição do conhecimento filosófico para o conhecimento científico. E essa transição, claro que vai ter alguém que é filósofo e cientista, porque a ciência se desenvolve a partir da filosofia, já falamos sobre isso. Então, esses alquimistas são os primeiros químicos da história. E é claro que é natural, quando a gente fala em alquimia, a gente fala em alquimia do ponto de vista filosófico, tá? Não místico. Então, deixem seu preconceito de lado, nada de falar de alquimia mística. Claro que quem tiver interesse em investigar e estudar, cada um com a sua forma de pensar. A gente respeita todos. Está curioso? Quer aprender um pouco mais? Vá pesquisar sobre alquimia. Mas isso não tem nada a ver com aquilo que a gente está discutindo aqui, tá bom? Então, vamos lá. A alquimia surgiu de especulações de artesãos metalúrgicos. Sua origem é remota, tanto na China, sempre China também, né? Que é uma cultura milenar. Tanto na China como no Egito, outro também, né? Cultura milenar. Embora o nome alquimia e alambique, um de seus instrumentos tem origem árabe.
De novo, outro que é milenar. Então, chineses, egípcios, árabes, todos esses são povos muito antigos, muito mais antigos que nós. Nós somos crianças perto desses povos. Culturalmente falando, nós ainda estamos descobrindo quem somos. Então, fiquem atentos. Nós, se somos crianças, ainda temos muito que aprender. Então, tem que deixar a mente alerta para aprender. Aprender no erro para depois acertar. Se acertar de primeira, se aperfeiçoe. Se não acertar de primeira e errar, aprenda com o erro para não errar mais. É isso que faz com que as civilizações, como a civilização chinesa, a civilização egípcia, a civilização árabe, progrida. Claro que a gente pode ainda dizer, se fosse assim, os árabes não ficavam em guerra. Mas calma, eu não conheço muito desse povo. Provavelmente, o que vocês estão falando tem a ver com um preconceito, alguma informação que vocês ignoram. Então, muito cuidado quando fala de culturas tão antigas quanto essas. A gente precisa estudar primeiro para depois ter um argumento para poder falar. Eu, aqui no caso, estou apresentando para vocês algo que está atrelado ao desenvolvimento do conhecimento científico que surge nesta época, entre a transição da filosofia, da saída do mito para a filosofia e depois da filosofia para o conhecimento científico. Mas mitos ainda continuam existindo, conhecimento filosófico, é claro que vocês sabem, continua existindo, assim como conhecimento científico. São vários tipos de conhecimento que estão reunidos e fazem com que a nossa vida em sociedade seja maravilhosa, porque nós temos muita coisa para aprender. E é só olhar para o lado. Olha para o teu lado agora aí. Está vendo aí? E é essa pessoa que está do teu lado. Isso mesmo, essa pessoa do teu lado tem muita coisa para te ensinar. É só você saber fazer as perguntas certas. Se você não fizer a pergunta certa, você não vai encontrar a resposta que procura. Já pensou nisso? Muito bem. Mais um pouquinho d'água. E continuando aqui a leitura. Sigam comigo. Apesar da intolerância religiosa, essa prática tornou-se muito conhecida no Ocidente cristão no século XIII, agora já século XIII, 1.300 anos, já depois que Cristo morreu. Nasci, né? Na verdade. A alquimia foi responsável pelo desenvolvimento de noções sobre ácidos e seus derivados, pela descoberta de novas substâncias químicas, pelo processo para a extração de mercúrio e pelas fórmulas para preparar vidro e esmalte, procedimentos que mais tarde fariam parte da química. Então, os alquimistas, através de suas experiências, é claro, uma experiência aí muito comentada ao longo do tempo, que os alquimistas procuravam o elixir da juventude, aquilo que ia tornar nós jovens eternamente. E aí existe até um alquimista muito conhecido, até fala naquele filme do Harry Potter, que é o Nicolas Flamel. O Flamel, eu acho que é Nicolas Flamel, mas o Flamel tenho certeza. O Flamel é um alquimista que na história é muito conhecido por causa da Pedra Filosofal. Lembra do filme? Então, quem assistiu o filme deve lembrar. Que é a pedra capaz de fazer com que a gente viva eternamente. Mas não importa se essas são histórias, são mitos ou se não são mitos. O fato é que os alquimistas, nessa busca de encontrar respostas para aquilo que ainda não tinha resposta, eles acabavam encontrando respostas que também não tinham sido encontradas. Como, por exemplo, a descoberta do mercúrio, a descoberta do fósforo. Vou contar uma história para vocês. Uma das experiências que os alquimistas fizeram era transformar as substâncias em ouro. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Então, uma das experiências que fizeram para fazer isso acontecer era ferver a urina. Só que para ferver a urina, qual era o objetivo? Fazer com que a urina que é dourada, ao ser fervida, o que ia sobrar? A água ia evaporar e ia sobrar ouro. Só que eles descobriram que não ouro. Depois, o produto dessa reação, né, desse aquecimento da urina, não era o ouro. O que eles encontraram foi um elemento químico importantíssimo hoje, que nós conhecemos chamado fósforo.
Então, ainda não existia a química. A tabela periódica não tinha sido inventada, mas o fósforo já tinha sido inventado, já tinha sido descoberto, revelado pelas experiências dos alquimistas. Então, os alquimistas foram os primeiros químicos. A química é a evolução da alquimia. Ficou claro para vocês? Excelente. Tudo isso porque penso logo existe, né? Se eles pensavam, refletiam, raciocinavam, faziam as experiências. Encontravam sempre alguma resposta. Podia não ser a resposta que eles queriam, mas sempre encontravam alguma. Então, aqui está um quadro, também deixei aqui para vocês, titulado de Alquimistas. Foi pintado por Pietro Lonchi no século XVIII, em 1701 a 1785, na Itália. É uma gravura que está lá no museu. Aí vocês veem, estão aqui os alquimistas com as suas experiências, fazendo testes, ó, fervendo coisas. Estão sempre lá, ó, pesquisando e fazendo experiências como se fossem laboratórios químicos. Hoje, se você entra numa indústria farmacêutica, por exemplo, uma indústria farmacêutica, que hoje a indústria farmacêutica está bombando, né, por causa da descoberta da vacina para o coronavírus. Imagine um laboratório de uma indústria farmacêutica. Está lá, ó, vários alquimistas, na verdade químicos, biólogos e etc., tentando encontrar a cura. E assim foi, e assim continuará sendo. Sempre terá alguém buscando soluções para os problemas que surgem. Seja você buscar também solução para os problemas que surgem na sua vida. E aí você vai perceber o quanto que a busca, muitas vezes, é tão mais importante quanto a própria solução. Mas vamos lá? Terceira e última palavra-chave, escolástica. Escolástica, que também está associado lá aos nossos antepassados. Já tinha falado da patrística, que é do nosso Santo Agostinho, e a escolástica do Tomás de Aquino. Então, aguardem, porque na atividade vocês, eu espero, algumas informações sobre essas palavras-chave. Então, daqui a pouco vocês já estão recebendo aí a atividade, e aí eu quero ver, hein? Quero ver como é que vai ser a entrega dessas atividades. Tem muita surpresa vindo por aí. E para a gente terminar a nossa aula de hoje, estou muito feliz por ter chegado até aqui com vocês, que vocês me acompanharam. Maravilha poder ter essa companhia, mas como vocês já estão habituados, toda a aula agora eu deixo uma mensagem reflexiva para que vocês possam pensar enquanto fazem a tarefa, durante o dia a dia de vocês, sobre o que essa frase quer dizer. E ao chegarem a alguma conclusão, comentem aí o que essa frase significa para vocês, como que vocês receberam essa frase na mente de vocês, que reflexo que ela produziu em cada um de vocês. E a frase de hoje é a seguinte: você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Vou repetir a mensagem de hoje. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Quem escreveu essa frase foi Mahatma Gandhi, um líder pacifista indiano. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se vê na próxima aula, na próxima semana. Até logo.